Muito bem, pessoal. Então vamos iniciar o nosso curso. Vamos começar, pela definição. Então vamos tentar explicar um pouquinho aqui para você o que vem a ser o padrão MVC. Então observa que esse padrão ele é formado de uma sigla MVC, Model View Controller. Então vamos começar a definição aqui de cada um deles. Então o Model View Controller, ou Modelo Visão e Controlador, é um padrão de arquitetura de software que separa a informação e as regras de negócio da interface com a qual o usuário interage. Explicando isso aqui em miúdos. Se você já programou PHP estrutural ou procedural, como a gente chama, você já percebeu que na mesma camada, na camada de visão, na tela onde aparece a informação para o usuário, na mesma tela, o que acontece lá? Lá você tem as regras de negócio, ou seja, as validações dos dados. Ele verifica, o usuário está logado, o usuário não está logado. Você tem isso na mesma tela. Você tem isso também, o acesso ao banco de dados também é feito na mesma tela. Os formulários são às vezes colocados na mesma tela. Os usuários, tudo isso você tem às vezes em um único arquivo. Então, nesse padrão, nessa estrutura de programação, essa forma estruturada de se fazer as coisas, o código ele fica meio que poluído, digamos assim. E talvez esse seja um dos principais motivos de programadores, por exemplo, Java, eles de alguma forma quererem um pouquinho menosprezar aqui o PHP, porque no PHP fica tudo no mesmo lugar. Tá? Mas isso realmente acontece, então o código PHP fica um pouco misturado. Então, para que essas informações elas possam ser separadas e cada coisa fique no seu lugar, criou-se um padrão chamado MVC. Agora um detalhe, MVC não é algo exclusivo do PHP. MVC é um padrão de programação. Então você tem MVC com Java, com C Sharp, com Delphi, com todas as linguagens de programação, você pode utilizar aí o padrão MVC. Tá? Então a principal característica do MVC é você distribuir as informações em camadas. São 3 camadas e você distribui. Para cada uma você entrega uma responsabilidade. O M de Model fica com uma responsabilidade, o View fica com outra responsabilidade e o Controller fica com outra responsabilidade. Então ficam as coisas bem definidas. Então dessa forma, se de repente você entrega o seu código-fonte para o design, a pessoa o front-end da sua tela, ele não precisa se preocupar com nada em relação a código, em relação por exemplo, verificação, validação, porque muitas das vezes, quando você tem tudo numa única tela, você tem lá if, não sei o que, e tem um monte de coisa, às vezes consulta de banco, às vezes validações de dados, muitas informações, e a pessoa, o design que não entende de programação, ele fica um pouco perdido e com medo, inclusive, de mexer em alguma coisa e dar problema, e sempre dá problema. Então, quando você divide em camadas, você de repente entrega para o seu design somente a camada de visão. Então ele fica só com a camada View, que é o que vai interessar para ele. Tá? O Model e o Controle não vai interessar para ele. Então fica mais fácil até de você dividir aí as tarefas. Certo? Então esse é um pouquinho do conceito do padrão MVC. Agora eu te pergunto, há ou não há uma necessidade de fazer aí essa divisão? O código fica muito misturado, as coisas ficam realmente uma em cima da outra, a página fica realmente bem poluída quando a gente trabalha. É errado trabalhar de forma estruturada? Não, pessoal. É simplesmente uma forma de você programar. Então, na programação, pessoal, eu não considero que existe certo nem que existe errado. Existe o teu objetivo. Claro, existem coisas que não dá para se fazer, mas é o seu objetivo. Às vezes você já programou até hoje de forma estruturada e a coisa aconteceu. Agora, porque você descobriu o padrão MVC, quer dizer que tudo que você fez até agora estava errado? Não, não é bem assim que a coisa tem que acontecer. Tá? Simplesmente você tem que entender que existe um padrão, algo realmente que os programadores já passaram por essa dificuldade, já tiveram essa necessidade e criaram algo que fosse melhor de organizar as informações e aí disponibilizaram isso para a gente. Então, a partir de agora, se você quiser, você então vai poder conhecer um pouquinho mais. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai definir o que é o Model, o que é o View e o que é o Controle e qual é a responsabilidade de cada um deles. Até mais!